Capítulo 21. Entre mais para o fundo. E mediu mais 1000. E era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. Ezequiel 47, versículo 5. Águas que se deviam passar a nado. É hora de perdermos o nosso medo do rio e entrarmos no seu fluir de águas de vida. Deixemos que suas águas nos carreguem para longe e comecemos a nadar no Espírito de Deus, num novo estilo. No meu livro Avivamento em Glória, eu mencionei os novos e diferentes estilos que Deus tem para cada um de nós. Alguns têm nadado num estilo específico, ou porque eles gostam, ou porque parece mais fácil para eles, ou ainda porque se sentem mais confortáveis. Tudo bem, mas Deus agora está nos mostrando algo novo. O fato de haver um novo estilo parece ameaçador para muitos de nós, pois não nadamos tão bem nesse estilo como nos outros. É sempre mais fácil ficarmos com o que é mais familiar e confortável. Sempre nos sentimos melhor com alguma coisa que podemos superar. Isso é compreensível, mas Deus quer nos levar para novas áreas nas quais nunca boiamos antes. Ele está nos oferecendo um novo estilo para este novo dia. Se você estiver disposto, Ele o ensinará pelo seu Espírito. Eu coloquei essas palavras naquele livro porque em um dos nossos cultos eu me vi nadando de costas. Eu nunca gostei de nadar de costas, mas desde o momento que Deus me mostrou que eu podia, eu venho nadando de costas no Espírito. Eu sei que muitas vezes pareço uma iniciante, mas tudo bem. Nadar nesse novo estilo talvez não seja confortável para mim, mas o Senhor sabe o que Ele está fazendo. Eu estou nadando para o fundo no grande rio de glória. Sabemos bem direitinho como fazer quando a água está batendo nos tornozelos. Quando nos sentimos desafiados a continuar indo para o fundo, não nos importamos, pois no próximo estágio do nosso crescimento, a água baterá em nossos joelhos. Entrando mais um pouco, a água começa a bater nos lombos. Quando finalmente chegamos ao local de nadar, de alguma maneira, temos dificuldade de desencostar do chão a nossa segurança. Quando soubermos o quanto ainda temos para experimentar, entretanto, será muito mais fácil deixarmos o chão e começarmos a flutuar e nadar, colocando-nos disponíveis para mudanças. Fui abençoada por estar em reuniões de avivamento desde criança e eu conheço muitas pessoas que não tiveram o mesmo privilégio. Essas experiências me davam uma certa vantagem, mas neste avivamento presente, nós todos estamos aprendendo coisas novas. Realmente aconteceram coisas que vivenciamos nos anos 40 e 50 que ainda não alcançamos neste avivamento, mas Deus também está nos chamando para novas águas no rio, para novas experiências. Frase-chave: existe na alma do povo de Deus nestes dias uma enorme fome pelas coisas do seu Espírito. Essa fome não vai nos permitir que fiquemos no raso. Ela está nos fazendo deixar o raso para sermos carregados para as coisas maiores. Existe na alma do povo de Deus nestes dias uma fome muito grande pelas coisas do seu Espírito. Essa fome não nos permitirá que fiquemos no raso. Ela está nos forçando a deixar a beira e sermos carregados para coisas maiores. O que temos a perder?
Insistir em ficar perto da areia apenas vai limitar nossas experiências em Deus. Entre no fundo. Não existe maneira de se preparar para as profundezas do Espírito de Deus. Você não pode perguntar a outra pessoa sobre suas experiências para então praticar o estilo daquela pessoa. Você não pode, de jeito nenhum, prever o que você experimentará nas profundezas da glória de Deus. Só existe uma maneira: entrar lá nadando. Não podemos mais nos contentar com os pés encostando no chão. Não podemos mais nos satisfazer com os pés pisando no raso. É hora de sairmos do nosso próprio entendimento e vermos o que Deus tem para nós. Enquanto nos mantivermos com as águas pelos tornozelos, ou pelos joelhos, ou pelos lombos, ainda seremos capazes de tocar o chão, ainda seremos capazes de permanecer em pé, confiando em nossa própria habilidade, ainda nos sentiremos autoconfiantes. Entre por fé, Deus quer levá-lo ao desconhecido. Frase-chave: às vezes, Deus permite que algumas coisas nos derrubem. Assim não estaremos utilizando nossos pés, nossa confiança, o que facilitará o nosso progresso em direção ao fundo do rio e seu fluir. Há aqueles que têm problema com o entrar pela fé e que insistem em ficar em pé, utilizando seus dois pés. Não há nada de errado com essa determinação, mas se você sempre depender dos seus dois pés, nunca experimentará as profundezas do rio de Deus. Às vezes, Deus permite que algo nos derrube para que entremos para o fundo do rio e aprendamos a fluir nele. Se você quer nadar no rio, fique pronto para aprender um ou dois novos estilos. Deixe que Deus aumente suas experiências. A cada dia nade um pouco mais longe do que você nadou no dia anterior. Teste novas águas, experimente algo novo no Espírito. Deixe que Deus lhe mostre o caminho das águas profundas. Quando você chegar suficientemente ao fundo, de repente você se encontrará crendo em Deus pela salvação de multidões. Maturidade na fé somente pode ser alcançada nas profundezas do rio. Podemos falar em fé e até pregar sobre fé, mas quando chegarmos nas profundezas do rio, vamos conhecer a fé por experiência. Nade para o fundo. Não se preocupe em perder o contato com a margem. Isso não significa, como alguns dizem, que você não vai servir para nada no mundo. Nós ainda estamos aqui no mundo por um momento, mas mesmo que estejamos nele, certamente não pertencemos a ele. Temos um chamado maior. Mova-se para as profundezas da grandiosidade do rio de Deus. Deus tem algumas pessoas para quem Ele quer que você ministre, mas você ainda não está na posição para fazê-lo. Você deve conhecer a Deus e ter alguns dons espirituais operando na sua vida. Você pode ter alguma ideia sobre qual será o melhor estilo para certas circunstâncias, mas você tem muito para aprender. Deus sempre faz as coisas diferentemente do que prevemos. Entre para o fundo e Ele fará o restante. Frase-chave: podemos falar sobre a fé e até pregar sobre fé, mas quando entrarmos nas profundezas do rio, de repente, conheceremos a fé. Deus nos coloca em águas que não podem ser passadas e de repente vemos rabinos pisando em águas de revelação. Num instante, sinagogas inteiras estão experimentando o Espírito de Deus. De repente, estamos sendo usados para abençoar ministros que nunca consideraram a imposição de mãos sobre os enfermos.
Agora, eles não somente estão fazendo isso, como também grandes milagres estão acontecendo através deles. Quando isto tudo acontecerá? Tão logo pudermos superar nosso medo da água e deixarmos o Espírito nos carregar para o fundo. Todos os que nadam sabem que não podem ir para o fundo carregando algum peso sobre si. Nadar com suas roupas de passeio é muito difícil. Roupas ficam molhadas e mais pesadas e elas vão puxá-lo para baixo. Alguns mergulhadores profissionais entram na água com tanques de oxigênio e outros aparelhos, mas isso é diferente. Se eles só quisessem boiar e ser carregados pelas águas, eles certamente se livrariam de todos os pesos que pudessem puxá-los para baixo. Não podemos ter peso nenhum nos puxando para baixo. Deus quer nos libertar de todos os empecilhos. Ele quer que estejamos sem preocupações. Você não pode nadar direito carregando todos os tipos de bagagens adicionais. Livre-se de todos os pesos e nade para uma glória maior. A palavra grega para a glória é kabod. E sua raiz significa peso. Existe um peso de glória que nós experimentamos em nossas reuniões. Mas, para que possamos experimentá-lo, precisamos estar leves, sem ansiedades e sem o peso das preocupações da vida. Lance todas as suas preocupações aos pés do Senhor e flua livremente no rio de Deus. Deixe-o libertá-lo completamente. A coisa mais importante para nos concentrarmos nestes dias é nos tornarmos disponíveis para o mover de Deus, aliviando a carga e livrando-nos de todos os pesos. Vamos nos aprontar para nadar longas distâncias no rio de glória de Deus. Se você já entrou no rio, é hora de se aprofundar. Continue entrando até que você encontre águas para nadar. Permita que Deus o carregue para os lugares profundos. Anos atrás, o Senhor me deu um cântico novo, logo que acabei de pregar na igreja da irmã Filcha Pecker, em Dallas. Por que não paras e deixas que Deus faça o que Ele quer fazer em ti? Quando o povo começou a parar de tentar fazer, o Espírito do Senhor começou a fluir em nosso meio, de uma maneira completa. O Espírito me deu outra estrofe para o cântico. Por que não paras e deixas Deus te usar como instrumento às nações? E ainda, eu vou parar e deixar que Ele faça o que Ele quer fazer em mim. Não existem limitações para o que Deus quer fazer por nós se aprendermos a esquecer e deixar que Deus tome conta. A mensagem do cântico é válida. Se você e eu estamos esperando receber os benefícios do grande rio, nós devemos esquecer das coisas que nos rodeiam e deixar o fluir divino nos carregar. Não podemos ficar com um pé atrás com medo. Renda-se ao Senhor com confiança. O Espírito de Deus me deu outro cântico. Se você quer ver o fluir de milagres, nade para o fundo. No fundo está o fluir de milagres, nade para o fundo. Frase-chave: como podemos ficar em pé na beira enquanto outros estão indo para o fundo? Como podemos nos recusar a nos atirarmos enquanto outros estão se divertindo com os benefícios do rio? Se você quer ver o fluir de milagres, nade para o fundo. Como podemos ficar em pé na beira enquanto outros estão indo para o fundo? Como podemos nos recusar a nos atirar enquanto outros estão se divertindo com os benefícios do rio? Se você quer ver o fluir de milagres, nade para o fundo. Existem tesouros nas profundezas do rio.
É quando entramos nessas profundezas que a profecia começa a fluir e os milagres começam a se manifestar. Quanto mais fundo entrarmos, mais profundas as manifestações se tornarão. Nossas profecias irão além das nossas limitações e os milagres além do nosso controle. Estaremos nos movendo além da atmosfera do nosso próprio entendimento e ninguém poderá duvidar que o que está vindo é do Espírito de Deus. Quando nos aprofundarmos radicalmente, encontraremos diamantes, rubis, safiras e muitas outras preciosidades, as riquezas do reino de Deus, com as quais poderemos abençoar as pessoas. Isso somente acontecerá quando o fluir de revelação começar a aparecer nas profundezas do rio. O rio flui e nós devemos aprender a fluir nele. Ele flui porque estamos bebendo em grande quantidade na fonte. Não podemos nunca parar de beber do rio de glória, senão as águas pararão de fluir do nosso interior. Nota do tradutor: Avivamento em Glória foi o terceiro livro de Ruth W. Heflin e já foi traduzido para o português. Esse poderoso livro fala de como devemos nos preparar para a grande colheita apenas com as ferramentas do Espírito. Ele nos ensina a declarar, trazer à existência somente o que vemos na atmosfera eterna. Através dele, você vai aprender a permanecer debaixo da nuvem e ministrar diretamente da glória de Deus ao povo. Pessoas estão sendo sacudidas após a leitura desse poderoso livro. Esse cântico dado à irmã Ruth, letra e música, está no livro Glória, experimentando a atmosfera do céu. Aleluia. Amém.